Salve, salve pessoal! Como é que vai? Tudo bem? Eu sou o professor Gilberto Gil e hoje a gente vai falar sobre derivadas, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos para a gente começar a falar de derivadas, para que vocês consigam entender bem esse conceito, eu preciso que vocês lembrem do que é equação da reta. Tá? Vocês lembram o que é a equação da reta? Então, olha só, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o meu plano XY e tenho uma reta que vai passar por um ponto específico aqui, x0, y0. Tá? Para determinar a equação dessa reta, eu vou precisar de uma coisa que a gente chama de coeficiente angular. E o coeficiente angular, vocês estão vendo esse ângulozinho aqui, ó, que a reta forma com o eixo x? Então, esse ângulo θ, o coeficiente angular, que hoje a gente, por enquanto, vai chamar de m, ele pode ser dado pela tangente desse ângulo θ. Tá? Ou ainda eu posso dizer que m, na verdade, ele é uma taxa de variação, é a variação do y sobre a variação do x, dados dois pontos, tá? Porque se eu pego por dois pontos, esse aí é um axioma de Euclides, por dois pontos dados, existe uma e somente uma reta que contém esses dois pontos. Então, vou pegar aqui esse ponto x0, y0 específico, que eu quero que minha reta passe, tá? E vou pegar um ponto aleatório aqui, ponto dessa reta, xy, onde eu sei que essa reta tem um coeficiente angular m, tá? Então, observa aqui, ó, um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Só para a gente lembrar. Então a gente tem... Eu tenho aqui o ponto x0, y0, tenho o ponto, esse meu ponto genérico aqui da reta xy, só que agora eu quero que vocês visualizem o seguinte, quero que vocês visualizem esse triângulozinho retângulo aqui, ó, que a gente está formando, tá? Nesse triângulozinho retângulo, quanto vai valer esse pedacinho aqui, esse cateto, né? Vai ter, ou seja, de um ponto para o outro, de quanto variou o y, né? É o que eu estou chamando ali, ó, de ΔY, que na verdade é y menos y0. E desse ponto aqui, do primeiro ponto para o segundo, quanto variou o x? Tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Quanto variou o x? Foi x menos x0, isso na verdade é o ΔX que eu tô falando. Se você observar ainda mais, quanto vai valer esse ângulozinho aqui? Ó? Esse ângulo ainda é θ. Então, essa variação aqui do y sobre a variação do x nada mais é do que a tangente desse ângulo θ. Tá certo? Então, posso simplesmente escrever que a equação da reta é y menos y0 dividido por x menos x0, onde eu estou pegando aqui esse ponto xy genérico, e isso aqui é igual a m. É uma maneira da gente escrever essa equação da reta. Ou, se você preferir, a gente pode escrever que y menos y0 é igual a m, que vai multiplicar x menos x0. Tá, beleza? É uma maneira da gente escrever a equação da reta. Tá? Assim ou assim, como você preferir. Tá bom? Beleza. Lembrando desse conceito agora, vamos adiante. Então, vamos pensar agora no seguinte. Eu quero falar sobre o coeficiente angular de uma
reta tangente a uma curva. Então ali, ó, eu tenho um desenho de uma curva, tá? Uma função f que está me dando essa curva, beleza? Agora, eu quero saber como é que a gente pode achar o coeficiente angular da reta tangente num ponto aqui, ó, que eu estou chamando como x0, y0, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, a ideia, essa aqui é uma ideia brilhante. A ideia é a seguinte: eu vou pegar um outro ponto qualquer aqui dessa curva, beleza? Então vou definir aqui como um ponto P0, tá? E vou pegar um ponto P qualquer aqui dessa curva. Esse ponto P, ele tem, como é uma coordenada genérica, ele vai ter aqui, ó, coordenadas xy, tá? Esse ponto P aqui, um ponto de coordenadas xy. Beleza. Vê se eu não posso dizer para vocês que... Deixa eu só pegar aqui. Que o coeficiente angular da reta que contém P e P0, a gente sabe achar, né? Então, chamando aqui essa reta de R, quem é o coeficiente angular da reta R? Eu posso dizer que é y menos y0 sobre x menos x0, como a gente viu anteriormente. Em outras palavras, esse y0, como é a imagem de x0, e o y como é a imagem de x, eu ainda posso dizer que o coeficiente angular dessa reta R vê se eu não posso falar assim, é o f de x, a imagem de x, menos f de x0, a imagem de x0, sobre x menos x0. Posso dizer, né? Peguei dois pontos aí da reta, beleza. Só que o que eu quero é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, x0, y0. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, botar uma reta aqui bonitinha, tá? De roxinho, a reta tangente, olha lá, ó. Aqui, ó. Essa aqui, vou chamar de reta T, é a reta tangente à minha curva F no ponto P0, no ponto x0, y0. Tá? E qual é o coeficiente angular dessa reta T? Pensa comigo agora. Se a gente pega esse ponto P e se aproxima do ponto P0, eu vou aproximando esse ponto P de P0, o que vai acontecer? A minha reta que contém P e P0, né, vai ficar cada vez mais próxima da reta tangente em P0. Então, assim, se eu diminuir a diferença que tem entre x e x0, o coeficiente angular da minha reta que passa por P e P0 vai se aproximar do coeficiente angular da minha reta tangente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui no GeoGebra. Então, olha só, tenho dois pontos aqui e a reta que passa por esses dois pontos. Eu vou pegar agora esse ponto B e vou aproximar ele de A. Olha o que vai acontecendo com a reta. A reta, ela se aproxima da reta tangente, tanto quanto eu queira. Então, na medida que eu chego pertinho, né, um ponto do outro, né, a reta que passa por esses dois pontos vai se inclinando cada vez mais próxima, tão próxima quanto eu queira, da reta tangente àquela curva no ponto x0, y0. Então, o que eu posso falar sobre... Eu estava escrevendo de roxinho, né? Sobre o coeficiente angular da reta T. O coeficiente angular da reta T, vê se eu não posso escrever, que é o limite, né, quando x se aproxima de x0, desse coeficiente angular da reta R.
o limite de f de x menos f de x0 por x menos x0. Beleza? Tranquilo? Esse daqui, ó, é o coeficiente angular da minha reta tangente. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Vamos fazer um probleminha para exemplificar o que eu estou falando. Tá? Aqui, ó, vamos fazer um probleminha. Determine a equação da reta tangente à parábola y igual a x² no ponto 2, 4. Beleza. Bom, a gente já viu que o coeficiente angular da reta tangente a gente pode escrever como sendo o limite quando o x vai para x0 de f de x menos f de x0 aqui, ó, sobre x menos x0. Tá certo? Beleza. Então, que é o coeficiente angular da reta t nesse ponto aqui, ó, quando o x é igual a 2 e o y é igual a 4. Então, eu vou ter que é o limite quando o x vai para 2 de quem? Do f de 2, ou melhor, do f de x menos f de 2 dividido por x menos 2. Tranquilo? Então, esse coeficiente angular aqui, ó, dessa reta tangente vai ser igual ao limite, quando o x vai para 2, de x². Quem é o f de 2? O f de 2 é o próprio 4, né? Vai ser x² menos 4 dividido por x menos 2. Vocês estão carecas de saber como é que faz um limite desse, né? Aqui dá pra gente dividir, porque o x² menos 4 é diferença de quadrado. X mais 2 vezes x menos 2, né? Então aqui vai ficar só o x mais 2. Então a gente pode escrever que é o limite quando o x vai para 2 de x mais 2. Opa! Só substituir, né? Agora fica molezinha. 2 mais 2, ou seja, o coeficiente angular dessa reta tangente é igual a 4. Beleza, chegamos aqui. Mas o problema está pedindo a equação da reta tangente. E agora, para lembrar, olha lá, eu posso dizer que eu tenho y menos 4 sobre x menos 2 é igual ao meu coeficiente angular, né? Que no caso é 4. Passa para lá multiplicando. Quem é o y menos 4? Vai ser igual a 4 vezes x menos 2. E aí eu vou ter 4x menos 8 mais 4. Então y vai ser igual a 4x menos 8. Joga 4 para cá, mais 4. Então posso dizer que a equação dessa reta é y igual a 4x menos 4, a resposta do nosso problema. Tá beleza? Show de bola. Show de bola. E aí a gente já entendeu como é que faz para achar o coeficiente angular de uma reta tangente. Maravilha. Maravilha. Então, vamos agora para a definição de derivada. Derivada num ponto, tá bom? Então, dado uma função, tá? Uma função f, e x0 um ponto do domínio, tá bom? A gente define como derivada essa expressão daqui, ó, que a gente acabou de ver. O limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 quando o x se aproxima, quando o x tende a x0. Em outras palavras, a ideia de derivada é o coeficiente de derivada num ponto do domínio, é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Tá bom? Beleza? Isso
a gente denomina isso de derivada de f em x0 e a gente indica, ó, assim, por f' de x0. Tem outras maneiras de você notar a derivada, que a gente vai ver em breve. Portanto, a gente pode dizer que f' de x0 é isso daqui, ó, tá? Mas tem uma outra maneira da gente escrever, tá? Que é o que a gente já tinha visto, tá? O coeficiente angular da reta tangente. Mas a gente pode ainda escrever de uma outra maneira. Como? Se você pega esse x menos x0 aqui igual a isso a h, tá? Fazer aqui, ó, x menos x0 igual a h. Então, quem é o x? O x, na verdade, é o x0 mais h. Tranquilo? Beleza? Só joguei o x0 para o outro lado. Agora, se o x vai para x0, quanto que vai o x menos x0? Se o x está indo para x0, o x menos x0 vai para 0. Concorda? Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, o f' de x0 como? É o limite do f de x. Agora, o x eu vou escrever como sendo x0 mais h, menos o f de x0, né, como a gente já tinha, dividido por x menos x0, que agora a gente está chamando de h. Porém, agora esse h vai para 0. Beleza? Aqui ficou meio esquisitinho, né? Olha lá, isso aqui saiu fora do lugar. Isso quando o h vai para 0. É uma outra maneira da gente escrever a derivada no ponto, tá bom? Beleza? Então a gente tem essas duas formas de escrever. Então, como é que a gente pode falar sobre falar da equação da reta tangente num determinado ponto que eu vou chamar esse ponto aqui de x0 e aqui a imagem de x0. Então, o coeficiente angular dessa reta tangente aqui eu estou chamando de R, mas eu vou botar como T, beleza? Que a gente está chamando de reta tangente T. Então, o coeficiente angular dessa reta tangente no ponto x0 e y0 é o limite, tá? Quando x vai para x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Definição. Isso aqui quem é? Isso aqui é a derivada em x0. Então eu posso simplesmente dizer que o coeficiente angular da minha reta tangente em x0 é o f' de x0. Isso aqui é, poxa, muito importante para vocês, tá? Então a gente conclui isso. E aí, como é que eu faço para achar quem é quem é a equação da reta t, tá bom? Eu posso dizer que eu tenho, lembra lá, y menos y0, né? Dividido por x menos x0. O y0 é o próprio f de x0. Isso aqui é igual ao coeficiente angular da reta t, que na verdade agora a gente pode chamar de f' de x0. Então, tá aí a equação da reta y menos y0 é igual a f' de x0, que multiplica x menos x0, tá beleza? Essa aqui é a equação da reta tangente. A reta tangente da minha função f no ponto x0, y0. Tá beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos ver então como é que a gente escreve agora a derivada como uma função. Que na verdade a gente já viu
né, que f' de x0, tá? Ou seja, a derivada no ponto x0 é o limite. Vou até colocar aquela segunda maneira, quando h vai para 0, do f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Tá, beleza? Então eu posso, isso para todo ponto, tá, pertencente ao meu domínio. Então, de modo genérico, eu posso simplesmente escrever que f' de x, ou seja, a derivada da minha função f, é esse limite, né? Só que é o limite agora, quando h vai para 0, do f de x mais h menos o f de x sobre h. Tá, beleza? Então, ó, aqui tá a definição da derivada de f, né? Como é que a gente calcula a derivada? E aí, vamos para um exemplo. Qual é a derivada da função f de x igual a raiz de x? Então, ó, vê se a gente não pode dizer o seguinte: f' de x, né, que é a derivada da minha função, é o limite, quando h vai para 0, do f de x mais h menos f de x sobre h. Então agora eu vou simplesmente substituir, né? É o limite quando h vai para 0. Quem é o f de x mais h? Vai ser a raiz quadrada de x mais h, menos f de x, raiz de x, dividido por h. Beleza? A gente consegue racionalizar, né? Assim, tipo, vou tirar aquelas raízes dali. Tá? Técnica de resolver limite, né? Vou multiplicar pelo conjugado aqui, né? Raiz de x mais h mais a raiz de x. Vou multiplicar em cima e embaixo. A raiz de x mais h mais a raiz de x. Maravilha. Quando você fizer esse produto aqui, ó, esse produto por esse, você tem um produto notável, né? Que você tem o produto da soma pela diferença. E aí lembra lá, como é que faz? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então eu posso continuar dizendo aqui que f' de x é o limite quando h vai para 0 de quem? De x mais h, quadrado do primeiro, menos o quadrado da raiz de x é x, dividido aqui, ó, nos resta h, que vai multiplicar a raiz, né, x mais h, mais a raiz de x. Beleza? Opa, olha lá, agora aqui ficou bonitinho, né? Porque x menos x vai embora. Isso aqui, agora é quanto? É o limite, quando h vai para 0, de h dividido por h raiz de x mais h mais a raiz de x. Novamente aqui, ó, tem o h multiplicando e dividindo, eu posso simplificar, né? Agora, quanto que vai dar o limite quando o h vai para 0? Tá? Então, ó, substitui o h por 0. Né? Vai ficar raiz de x mais raiz de x. Então, a gente pode concluir, né, que o f' de x vai ser 1 raiz de x mais raiz de x sobre 2 raiz de x. Tá certo? Guardem esse resultado aqui, que esse resultado é importante a beça. A gente vai usar várias vezes, tá? Que é o limite que é a derivada de raiz de x. A gente vai usar várias vezes esse resultado. Tá bom? Show de bola!
Última coisa que eu queria falar com vocês, que é sobre a diferenciabilidade para a gente fechar a nossa aula de hoje. Se f, né, se a minha função ela admite uma derivada num ponto A, então a gente diz que f é derivável em A. Né? Admite derivada, então f é derivável. Ou a gente pode também falar que ao invés de usar a palavra derivável, ela é diferenciável em A. Tá? E assim, tipo, quando que ela vai ser diferenciável num conjunto? Tá? Ela tem que ser diferenciável em todos os pontos do conjunto, beleza? E quando que uma função ela não vai ser diferenciável? Bom, vamos lá. Vamos aos casos. Eu tenho 3 casos possíveis. O primeiro caso é quando, por exemplo, imagina aqui, ó, eu tenho essa função, tá? Aqui aberto, tá aqui. Beleza? Tem essa função. Se você perceber, aqui o ponto x0, tá? Não existe derivada no ponto x0. Por quê? Porque pensa na reta tangente, tá? Pensa, a reta tangente nesse pontinho aqui, ó, tá caminhando para ser essa. Então, quando x se aproxima de x0 pela esquerda, a reta tangente é uma. Mas quando x se aproxima de x0 pela direita, a reta tangente é outra. Né? Então, quando acontece isso, quando a minha função ela é descontínua no ponto x0, em x0 ela não é diferenciável. Tá bom? Beleza. Um outro caso. O outro caso é quando acontece, a gente chama de bico, né? Então imagina que aqui eu tenho essa função para cá e para cá. Aconteceu aqui um bico, né, nesse ponto. Tá? Nesse pontinho aqui de x0. Então, novamente, a gente pode ver que quando x tende a x0 pela esquerda, a minha reta tangente em x0 tende a ser essa daí. Mas quando x tende a x0 pela direita, a reta tangente de x0 tende a ser outra. Então, nesse ponto não existe derivada, ela não é diferenciável em x0. Tá beleza? E o terceiro e último caso, né, quando que a minha função não é diferenciável, é quando existe uma reta tangente que é vertical. Tá? Então, se a minha função admite uma reta tangente na vertical, significa que o limite ali explodiu, né? O limite, quando x vai para aquele ponto, a minha função vai para mais infinito ou menos infinito. E aí, né, assim, sei lá, a gente pode dizer isso, botei aqui uma função que eu estou supondo que nesse ponto aqui, nesse ponto x0, existe uma reta tangente, mas essa reta tangente é uma reta vertical. Então, nesse ponto aqui, não vai existir a derivada. Tá bom? Tá, beleza. Gente, o que eu tinha para falar hoje para vocês é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. No nosso próximo encontro, não percam nossa próxima aula. Eu vou vou continuar essa parte de derivadas, vou falar sobre as regras de derivação, tá bom? Grande beijo, um abraço, tchau, tchau!